Que Jesus nos ilumine mais uma vez, a fim de que meu bem servir e o instruir-vos os senhores ocorra da melhor forma possível. Eu que agradeço mais uma vez o convite, né? A oportunidade, a confiança. E se me permitem uma parte, né? Quando a gente fala de desencarne, há tantos anos na doutrina espírita, eu aprendi a gostar de uma história que eu ouvi sobre desencarne, que não veio da doutrina espírita. Ela veio do Papa Francisco. E é uma história que ele diz que, conversando com um amigo, inclusive era um amigo brasileiro que relata isso, então ele diz que o Papa Francisco, uma das coisas que ele fez foi excomungar a máfia italiana. E aí esse amigo dele, brasileiro, ligou e falou assim: mas Papa, o senhor excomungou a máfia, e agora eles vão atrás do senhor e eles vão matar o senhor. Aí ele disse: olha, eu não escolhi ser Papa, foi Deus que escolheu, então ele que cuide de mim. Mas, ele disse, e se eu morrer? Ah, se eu morrer? Se eu morrer vai ser assim, eu vou chegar no céu, Deus vai abrir os braços e dizer: ai, Francisco, que bom que você chegou. E eu fico pensando, né, no João chegando e na figura de Deus dizendo: que bom, João, que você chegou. Eu estava com tantas saudades de você, meu filho, tenho tanta coisa para te mostrar, né? Essa é a acolhida, é Deus no amor. Sempre tem alguém esperando por nós, né? A saudade e o amor e a presença. Então, ele deve estar ouvindo. Que bom que você chegou, né? E é assim. Bom, a gente vai falar aqui do pedi e obtereis, buscai e achareis. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem, tá? Então, quando chegarem em casa, pode dar uma olhadinha lá. Como não tem ninguém novo, né? Então, a gente não precisa fazer grandes explicações do Evangelho. Mas o Evangelho, ele é essa coletânea da prática moral do Cristo. E está lá. Vou falar direitinho aqui o capítulo. Ele é o capítulo 25, buscai e achareis. Na Bíblia, né, ele está em Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. E ele diz: buscai, ele começa, né, a passagem bíblica de Jesus: pedi e vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá àquele que bater à porta. Então ele fala vários verbos, né, buscai, pedi, batei. E aí ele faz uma comparação com os pais que a gente vai fazer daqui a pouco. Então aqui ele está dizendo o quê? Buscai, achareis, pedi, vos dará. Ele fala uma frase aqui, né? Quem procura, acha. Quem tem pai antigo não ouvia essa frase? Não é? E depois de um tempo que eu descobri que não era da autoria da Dona Mércia, que é minha mãe. Descobri que era um plágio, minha mãe plagiando Jesus, né? Olha só. Ou Jesus plagiou minha mãe, não sei, brincadeira. Mas ele diz: quem procura, acha. Não era assim que a gente ouvia? E é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Porque a gente às vezes interpreta também de um lado só assim: não, se eu pedir, tudo vai acontecer do jeitinho que eu quiser, né? Olha, talvez você esteja pedindo uma coisa, mas buscando outra. Buscar é uma ação, não tem muito a ver com um desejo. Eu posso querer algo, mas não buscar, né? Ou eu posso buscar, pensar que estou buscando algo e desejar outra coisa. Então, desejo e busca muitas vezes não estão ligados, não é? A gente tem que fazer essa ligação. Mãe, perdi tal coisa. Ai, mãe, quero achar tal coisa. Mas você está procurando, está buscando? Não está, né? E aí, a gente vai lá e magicamente acha, não é? A gente está buscando, procurando. Então, buscar é uma ação. O desejo não tem muito a ver com essa ação. Você pode desejar, mas não estar buscando. A gente pode se enganar, achar que está buscando alguma coisa e não está na verdade, né? Porque as nossas ações vão mostrar o que a gente está buscando de verdade. Então, é bem diferente do querer. E o que a gente busca? Eu acho que uma resposta meio que universal é buscar a felicidade, né? A gente quer ser feliz. Ninguém acorda assim: ai, hoje que espero que dê tudo errado. Ai, nossa, vou fazer um esforço para dar tudo errado hoje, né? Não, a gente quer que sempre dê tudo certo. Mas a gente precisa pedir, a gente precisa buscar. Tem a passagem bíblica também, né? Que chega o cego a Jesus e o cego pergunta: o que queres que eu faça?
Né? Então, mas ele era cego, Jesus sabia tudo. Por quê? Ele perguntou. Porque às vezes a pessoa não está buscando uma cura. Às vezes a pessoa não está buscando uma solução. E a gente quer dar a solução. Vocês já se viram nessa situação? E se você fizer assim? Não, não dá certo. E se você não sei o que? Não, não vai. E se, não é? A gente quer dar uma solução para quem não está buscando uma solução. Né? Então a gente tem que tomar esse cuidado e a gente também aprender isso. O que queremos, o que buscamos com aquela atitude. É porque a pessoa está entregando, mas se não for aquilo que a gente está buscando, não vai resolver. Que nem criança chorando, né? A gente dá chupeta, continua chorando, a gente troca a fralda. O que essa criança quer? O que a gente está buscando? Então é preciso que a gente verbalize, sim. Ainda nas histórias dos papas, né? Teve um dos papas que comentou sobre a confissão, né? Que é algo muito polêmico. E quando a gente, às vezes, né? Nós acabamos entrando e permanecendo no espiritismo e muitos acabam não compreendendo, não indo a fundo das bases religiosas e gerando inclusive preconceitos contra outras religiões, né? O que não é legal. Quando você conversa com um religioso, seja ele de qual for, né, de base cristã, nós vamos ter muita coisa para aprender. E lendo sobre a questão da confissão, um dos papas dizia que ele falava assim, a confissão não é sobre eu perdoar, é sobre a pessoa verbalizar aquilo que ela fez. Porque nesse processo de falar, ele escuta o que está dizendo. Eu só estou lá para escutar o que ele precisa dizer. E aí achei muito linda essa passagem que ele diz, e ele diz isso, e a pessoa fala, e às vezes eu não falo nada, ela levanta e vai embora, resolvida. Ela precisava ouvir o que ela tinha para falar. E ele diz assim, e eu sempre perdoava tudo. Sempre perdoava tudo. E eu disse, mas será que eu estou certo? A pessoa vem, conta umas barbaridades, e eu perdoo. Acaba, a pessoa confessa, eu digo assim, está perdoado, meu filho. E ele ficava invocado com isso. Aí ele disse, até que eu fui, orei, rezei. Falei, Senhor, será que eu estou perdoando demais? Aí eu pensei algum instante e disse, mas a culpa é do Senhor. Porque o Senhor que mandou eu perdoar, né? E aí eu já culpei Jesus e saí todo feliz, ele diz, né? E desde então, continua perdoando e colocando a culpa em Jesus. Eu falei, então tá bom. Que a gente possa continuar perdoando e ainda colocando a culpa em Jesus, né? Eu te perdoo por quê? Eu te perdoo porque foi isso que Jesus me ensinou. Eu sempre brinco, né? Que quando eu vou fazer alguma coisa, não sempre, né? Deveria fazer mais vezes. Vou fazer algo, eu penso assim, depois eu vou ter que explicar para Jesus. Lógico que não vou ter, que né, a gente já sabe que essa questão de juízo é consciencial, né? Mas eu ainda preciso dessa imagem. Então eu falo assim, gente, eu preciso pensar aqui que eu vou decidir. Porque eu vou chegar e Jesus vai falar, Samanta, por que você fez aquilo? A minha resposta é porque o Senhor falou que era para você. Eu tenho que dar essa reviravolta na discussão, não é? Quer dizer, se eu não puder dizer, eu fiz isso porque o Senhor me ensinou, então eu vou estar em maus lençóis, né? Por isso que as nossas atitudes devem ser pautadas em Cristo. Porque um dia a gente vai, né? Não vai ser Ele que vai perguntar, mas a nossa própria consciência. Que a gente diga, eu fiz isso, mas porque Jesus que me ensinou a fazer desse jeito, né? É a nossa única defesa. Fora disso, não tem defesa porque a gente fizer, não é? Então Jesus perguntava o que a pessoa queria. E a gente precisa fazer esse movimento também. A gente sai mandando, fazendo na vida dos outros, sem saber se a pessoa pediu ou desejou aquilo. A gente já sabe o que é bom para todo mundo, não é? E aí a gente vai fazendo. A gente precisa perguntar, o que você quer que eu faça nessa situação? O que você busca com essa sua atitude? Eu preciso parar e perguntar, porque aqui mesmo nessa passagem ele disse, não cegos guiando cegos. Eu acho que eu sei o que é melhor. Vamos dar um tempo. Às vezes não é aquilo que a pessoa está buscando e você entrega com todo amor, ela joga fora e você ainda fica chateado. Mas ela não pediu isso, ela não busca isso. Você acha que é o que ela tem que levar, o que ela tem que receber, ou o que ela tem que ser, ou o que ela tem que fazer. As pessoas precisam buscar a gente. Então eu vou ficar sentado esperando... Não, não é isso.
Mas entender buscar esse movimento do outro, de vir ao nosso encontro. E para que ele venha, a gente precisa estar aberto, né? Para que ele busque, saiba que pode contar. E não a gente já ir lá e colocando tudo e dizendo tudo e mandando em tudo, né? A gente faz esse movimento por precaução, muitas vezes, por cuidado. Mas vamos dar esse tempo. Se até Jesus perguntava, o que queres que eu faça? Quem somos nós para sair fazendo? Principalmente na vida alheia, o que a gente acha que é melhor. E aí a gente vai entrar nessa parte do que a gente acha que é melhor. Eu já contei algumas vezes aqui, já fiz, né, esse comentário. Antigamente a gente assistia novela, né? Não é difícil assistir novela hoje em dia, tudo série, né? Mas a gente assistia novela para aprender a paciência, a tolerância, não era? Porque dava propaganda na hora, né? Aí todo mundo tinha que se reunir aquela hora para assistir, dava uma propaganda no máximo, aí a gente saía correndo e falava o quê? Me avisa quando voltar, não era assim? Me avisa quando voltar. E eu lembro que uma das minhas filhas, para encher a paciência da outra, falava, já voltou, e outra vinha correndo, era mentira, aquelas coisas, né? Mas a gente falava, me avisa quando voltar, não era? Me avisa quando voltar, e a gente assistia, tá? E eu já contei para vocês aqui, tá gravando sempre assim, né? Pego meu pai, não assista, mas vamos lá. Mas o meu pai não gostava de novela. Assistia eu, minha mãe e tal. E mesmo depois que eu casei, aí tinha que assistir o último capítulo da novela com a minha mãe, com a minha irmã, todo mundo se reunia para assistir o último capítulo da novela. Aí a gente se reunia na casa da minha mãe, todo mundo assistindo o último capítulo da novela. Meu pai resolvia sentar também. Aí ele começava. Coitado dessa fulana. Porque, pai, que coitado, tô esperando a novela inteira para acontecer isso com ela. Ela veio qualquer bom, olha lá o bom espírita, né? Não, mas, olha, e essa aqui não, pai? Ele entrava e achava que sabia de toda a história da novela. A gente ficava meses assistindo e ele queria assistir só o último capítulo. Não era assim, não tinha ninguém parecido assim na casa de botinha, que vocês estão rindo. Que chegava, queria assistir o último capítulo da novela e queria sentar e queria todas as explicações. Não é? Todas as explicações. E dava o palpite errado na novela. Por que dava o palpite errado? Porque não assistiu toda a novela. Aqui nessa encarnação é um capítulo da novela. A gente não assistiu a novela inteira. Nem nossa, que dirá do outro. A gente não assistiu nem um capítulo da vida dele. Tudo que ele viveu nessa, e a gente já quer dar pitaco no final da novela. A gente não conhece a história toda. Então não dá para ficar dando opinião. A gente vai sempre dizer no amor, na caridade, nas lições de Jesus. Mas a gente não assistiu a novela inteira. Nem a nossa a gente assistiu inteira, né? Então a gente vai tomar cuidado agora, que é o que a gente vai entrar no pedir. A gente não sabe. Não sei se vocês já tiveram essa sensação na vida. E depois que a gente viveu um tempo, a gente diz, meu Deus, a pior coisa que podia ter acontecido na vida era se Deus tivesse atendido aquele meu pedido naquela época. Já passaram por essa situação? Pior coisa que podia ter acontecido era o que eu queria, não é? Porque a gente não sabe a história toda. Quantas vezes a gente acha que um mal é um e se torna um bem, não é? Quantas vezes? Aí a gente vai tentando passar isso para a moçada, né? Pera, vamos ver isso de outra forma, né? Nossa, deu tudo errado. Deu errado? Depois de um tempo você descobre que aquele errado era necessário para que tantas outras coisas dessem certo. Que jamais você estaria onde você está se não tivesse acontecido aquela coisa errada que aconteceu, né? E ele faz uma comparação muito bacana sobre o pai e o filho, né? Ele diz assim, um pai não vai dar uma pedra para um filho que pede um pão. E aí a gente faz a comparação, né? Quem é pai aqui, ou nós somos filhos, os nossos pais deram tudo o que a gente queria? Não deram. E na época a gente falava assim, tudo bem, pai. Todo mundo vai, mas eu não. Mas, tô feliz. Eu sei que é pro meu bem, pai. A gente falava assim. Os nossos jovens falam. A gente dizia assim, quando eu tiver um filho, eu não vou fazer nada, eu vou ser diferente. E aí a gente virou o quê, gente? Cópia dos nossos pais. Assim, quando eu era mais nova, eu ia no Play Center. E minha mãe queria ficar dando tchau na janela do ônibus. Maior mico, né, gente? Eu lá na janela. E minha mãe ficava dando tchau. As mães tudo indo embora, minha mãe ficava dando tchau, né? E eu falava assim, eu vou dar tchau. Eu falei, mãe, quando eu crescer, tiver um filho, eu jamais vou dar o tchau.
Me pego pouco tempo atrás, subindo a escadinha do ônibus e dizendo: motorista, vá com cuidado que a carga é preciosa. E Deus, mais vergonha que essa não podia vazar, né? Exatamente, pior que a minha mãe, né? Porque a gente vai vivendo e vai aprendendo. Então os nossos pais negam coisas e agem de forma que nós, na nossa inocência, na nossa criancice, não compreendemos. E é assim que a gente age perante o Pai. A gente pede o que a gente quer e Ele diz: filho, não vai ser bom para você. E a gente faz um escândalo, faz uma birra e se joga no chão. E acha que Ele é o pior de todos os pais. Chega a brigar mesmo com Ele. Às vezes a gente fica até sem se falar, não é? Com o nosso Pai, porque Ele não realizou um desejo que a gente tinha. E que bom que Ele não realizou, né? E tem um texto até que circula bastante, que fala, depois procurei na internet, é muito bonito. Ele chama Pais Maus, não sei se vocês já leram, né? Então ele vai dizendo: enquanto os outros tinham pais bons, eu tive pais maus, eu tinha que arrumar a minha cama, enquanto meus amigos acordavam e deixavam tudo bagunçado. Eu tive que comer arroz e feijão enquanto os meus amigos comiam todas as porcarias. Os meus pais eram maus, os meus pais me obrigavam a arrumar o quarto. Eu tive pais terríveis, pais maus, e ele vai narrando, né? As crianças roubavam e tudo bem, uma bala, era uma bala só. Mas eu tinha pais maus que me fizeram voltar e dar o dinheiro e pedir desculpa. Os meus pais eram terríveis. E aí ele vai dizendo: e por isso eu não caí no vício, porque tive pais maus, né? E ele conta e diz: talvez estejam faltando pais maus no mundo de hoje, né? E eu digo: se todos estão aqui à procura de uma melhora espiritual, em busca de algo além do material, eu posso afirmar com toda certeza: seus pais foram terríveis com vocês. Não deram tudo o que vocês quiseram, com certeza. E isso fez com que vocês buscassem algo além do material. Essa é a chave do pedir e obtereis. A gente ouve os pais dizerem e Deus dizer: filho, eu sei o que é melhor para você, porque ele assistiu a novela completa, não é? Ele sabe que se der aquilo, vai ser a nossa derrocada. Pode ser a pior coisa que nos aconteça. E aí vai dando sentido ao Pai Nosso que nós rezamos, né? Seja feita a vossa vontade. É essa confiança. O pedir e obtereis, e a gente está trabalhando primeiro no pedir, é essa fé verdadeira. A gente falou outras vezes aqui sobre fé, né? Fé não é acreditar que as coisas vão dar certo. Isso é pensamento positivo. Vai dar certo. Eu vou abrir um negócio. Vai dar certo, eu vou ter muito cliente. Esse é um pensamento positivo. A fé é a hora que você baixa as portas, cheio de dívidas, e diz: mas era isso que tinha que acontecer. Essa é a fé. O resto é pensamento positivo, né? A fé é acreditar, né, que mãos invisíveis nos conduzem a todo momento. Fé não é sobre alguém que realiza nossos desejos. Fé é sobre depositar em um ser onipresente, onisciente, inteligência suprema, né? A nossa vida e a nossa existência. Isso é a fé do pedir. E aí vai fazer sentido o nosso pedir que nós vamos comentar. É saber que essas mãos nos conduzem, né? Que mão no sentido, não querendo falar de um Deus antropomórfico, mas mão nesse sentido de auxílio mesmo. É nesse sentido que é a nossa fé. É saber que mesmo que deu errado, deu certo, né? Deu certo. Não existem injustiças, né? O Haroldo Dutra diz, mas jamais injustiçados. É algo que eu preciso aprender dentro desse processo, por mais que eu não goste. E a gente entra num outro exemplo, que é o exemplo, né, da vacinação. Nossos pais nos levaram para vacinar, ficava com a marquinha, lembra? A gente leva os nossos filhos e netos para serem vacinados? Levamos, mas não dói? Dói. Eles choram? Choram. A gente às vezes chora junto, chora, manda o marido, que chora mais que a gente, brincadeira, mas manda o vô, porque o vô é forte, mentira, o vô ainda tem que chorar depois, é um negócio complicado, porque a gente acha que o vô consegue, mas não consegue. Mas a gente não manda?
Não vacina? Né? Lá eles levam a picadinha. E por que a gente faz isso? Para que não aconteça um mal maior. E a gente diz para eles quando eles estão chorando, sabe o que é? É para você não ficar doente. As coisas que nos acontecem, não é um Deus que não nos atende, mas é um Deus que diz, filha, esse aqui é a vacina para o teu orgulho, é a vacina da tua vaidade, é a vacina para que você não caia lá na frente de uma forma mais assuntosa. Está doendo agora, eu sei, mas é para o seu bem. E a gente faz algo com as crianças que é dar um pirulito, uma bala, alguma coisa depois da vacina, né? Então, quer dizer, acontece alguma coisa ruim e aí a gente dá uma recompensa boa por ter passado por aquela situação ruim. Mas na vida acontece a coisa boa e nós estamos aqui esperando pirulito e nada, né, gente? E nada. E tá no dia de tomar vacina de novo e nada. Né? E nada. Nós somos condicionados, né, a passar por uma situação negativa e querer algo em troca. E podemos cair, inclusive, numa depressão. Né? Joana de Ângeles, ela traz, e aqui eu não estou resumindo o processo depressivo de forma alguma, mas ela traz que algumas das razões é essa. A pessoa passa por um momento difícil na vida, não recebe uma contraprestação positiva ou não compreende o lado positivo daquilo e faz, entre aspas, com todo o respeito, umas aspas bem grandes, a birra por não conseguir aquilo. Por isso que é um trabalho bem difícil lá interno, com medicação sempre, mas é um processo de cura que a gente sangra por dentro no processo depressivo, não é? Olha, eu bati no microfone. No processo depressivo, a gente tem que curar dentro, não é? É um não sentir dificílimo que a gente passa. Não é sobre sentir tristeza, não é isso. Quem já teve depressão sabe do que eu estou falando. Não é você estar triste, é simplesmente você não sentir, como se você se anulasse em tudo, nada mais dá prazer, não é? Então é um processo de sentimento, a gente já sabe isso e não vamos entrar profundamente, mas entende esse processo do passar por algo negativo e querer uma recompensa e a vida não vai te dar aquela no formato que você esperava. E a gente briga com Deus e fica bravo, como nós fazíamos quando éramos jovens e adolescentes, que não compreendíamos todo o processo. Então Deus vai nos entregar aquilo que for o melhor. Essa é a certeza da fé. Não o que for que a gente pedir. E graças a Deus que Ele faz o que é melhor, não é? Até o que vem embrulhado de dificuldade. Se a gente pensar em todas as dificuldades, o quanto nós crescemos em cada uma delas, né? Como nós descobrimos que tínhamos forças que jamais imaginávamos. Muitos de vocês foram ao velório. Talvez agora estejam se perguntando, meu Deus, como eu fui, como eu saí de lá, como eu tive força para chegar em casa. Você não consegue nem lembrar do processo, né? Porque mãos te sustentaram e você conseguiu passar e hoje está mais forte, e essa hora você está mais forte por tudo que a gente vai vivendo e acumulando. Parece papo de gente que já viveu muito, não é que a gente conversa, mas é isso mesmo. É essa ideia de tudo que a gente vai aprendendo. E isso é tão verdadeiro que as civilizações mais adiantadas, elas cultuam e velam as pessoas de idade, porque sabem que elas têm a experiência, que passaram por aquilo e podem orientar, né? E cresceram, lógico, se aprenderam com aquela experiência, cresceram para poder nos ensinar, para a gente não precisar passar pelas mesmas situações, não é? Então, o pedir é nesse sentido. A gente vai se vigiar quanto ao pedir, porque o problema não está em Deus dar o que a gente quer. A questão está o que nós estamos pedindo, o que a gente anda pedindo na prece. E quando a gente passa a pensar sobre o que a gente está pedindo, a gente descobre o que a gente está buscando. E aí a gente se assusta com essa frase. Quem procura, acha. Quem procura, acha, né? Então a gente vai pensando na prece. Tem uma frase que eu trouxe que eu gosto muito quando ele fala da prece. Joana também fala bastante da prece. Diz assim, ó. A prece, cadê? Opa. A prece, cadê? É a educação. Eu vou achar daqui a pouco, né? Só quando a gente está procurando, não acha. Mentira, tô brincando. Ele diz aqui, ó. A prece é o mais alto nível de educação do desejo. Vou repetir.
A prece é o mais alto nível de educação do desejo. Então, a gente tem, né, aqui no Evangelho as qualidades da prece. Então, para que esse pedir surta ou obterei, a gente tem que entender o pedir. Você já, estou pedindo, não estou obtendo nada, Samanta. Graças a Deus você não está obtendo, hein, amiga? Se a hora que você começar a obter o que você está pedindo, vai estar perdida, né? E olha o cuidado que Deus tem conosco. Então diz assim, orai secretamente, né? Entra no teu quarto. O que é o entra no teu quarto? O teu quarto vai para dentro de si. Entra lá, dá uma olhadinha na baguncinha que tem, né? Aí você vai começar a saber o que você vai pedir. Começar. Não afeteis de muito orar, né? Não precisa fazer longas preces. É aquele pedido simples, aquela conversa gostosa. E aí ele faz um desafio aqui, Jesus, que antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe. Nós estamos quantos meses sem orar, se possível? Não lembro da última vez que orei, né? Mas olha só, por que isso? Primeiro, porque a oração é uma conexão superior. Como vamos nos conectar com ódio, com raiva, com rancor? Com quem nós vamos nos conectar com esse sentimento? Se o nosso coração não estiver tranquilo, não tem conexão. Isso não é nem espiritismo, né? Isso é física, isso é frequência, coisas dificílimas que a gente não vai entrar, mas é sobre isso, é sobre ciência também. Né? É o fluido cósmico universal, é a frequência, né? A prece é isso, quando a gente lança e se sintoniza. Então, vai lá, perdoa, acalma o teu coração. E aí a sua prece vai ser sincera e você vai atingir. A gente diz que assim, tem prece que não passa do céu da boca, né? Não chega nem... Porque a gente tá... Já viram um meme que a pessoa fala assim, ontem estava tão cansado que na hora de dormir eu falei assim, Deus, a mesma que ontem. Não é? Não viram esse meme? A mesma que ontem, amém. A mesma que ontem. Tem dia que já, né? Mas tem dia eu sei que está gravando, mas eu vou fazer uma observação. Vocês não dormem no meio da prece às vezes? Ai. E eu fico com tanta vergonha, porque eu estou começando uma prece tão empolgada, chamei todo mundo. Tipo, aí eu fico imaginando no plano espiritual, todo mundo, ai, vamos lá, tá chamando. Aí o pessoal chega, aí eu tô lá, aí eu começo, Senhor, meus mentores, aquela chamada geral. E deixo todo mundo no vácuo. Diz, vamos, Samanta, e agora? O que quer? E eu começo a ver, gente, eu não posso. Aí isso aí me ajuda a ficar vigilante. Eu, gente, eu chamei todo mundo e agora não digo o que eu quero? Tenho que ficar aqui vigilante, sento, tomo uma água antes de dormir, porque eu já fico imaginando todo mundo. E aí, agora? Aí deixou a gente no vácuo lá. Não vai pedir? Pede para obter, né? E a gente deixa assim. Porque a gente vai fazendo a prece, ó. Quase que eu esqueci de rezar. Não é assim. É para pedir nesse sentido. Quando eu vou falar, eu tenho que voltar lá para o meu cantinho, para dentro de mim, olhar, porque eu vou descobrir tantas coisas que não são materiais que eu preciso, que as materiais vão ficando de lado, né? Vão ficando de lado, porque eu preciso de muito mais. E Kardec, muito esperto, ele pergunta para os espíritos, no Livro dos Espíritos, o que é necessário para ser feliz? Felicidade relativa, lógico. O que é necessário? E aí os espíritos respondem, né? Eles falam, ter a posse do... O que é necessário para ser feliz? Ter a posse do necessário e a consciência tranquila. A posse do necessário tá bom, mas a consciência tranquila tá difícil. Mas vamos lá. O que acontece? A posse do necessário. A gente tem necessário? Tem. O que a gente rezou aqui? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. A gente quer o pão de queijo, a coxinha, a geleia. O que puder acrescentar, nós estamos recebendo, tá? Não precisa ser só o pão, não. Pode ser na chapa, requeijão, né? Pode ser uma coisa... A gente pede o pão. Aí se vier alguma coisinha mais caprichada, ou às vezes a gente até pede mesmo, né? Assim, a prece é sobre o pão nosso, que é o necessário para sobreviver. A gente tem o necessário? Tem. Então a gente tem que pular para outra parte já. Não dá para pedir mais coisa. Não material, porque você não precisa de mais nada, você precisa do pão, do necessário. Você tem um teto, então você já tem o necessário. Começa a pedir agora na prece a paz de consciência. E agora a paz de consciência, né? Como que vai ser? Como a gente alcança essa paz? Vivendo o amor, as virtudes, e aí eu observo quais eu ainda não tenho. Então eu preciso de paciência, de paz, de tolerância,
de perdão. E eu saio desse pedido do pão e entro num pedido mais complexo. Tem um filme que vocês assistiram que chama O Todo-Poderoso? Morgan Freeman, é demais, né? E aí ele, então a história, né, o rapaz tem que fazer a arca, né, a arca de Noé, e a esposa dele tá ali no restaurante chateada, e tá o Morgan Freeman, que é Deus, né, tá ali sentado, e ela tá chateada, ele diz assim, mas por que você tá triste? E ela diz, eu tô muito chateada por conta do meu marido, ele tá fazendo umas loucuras, tal, né, as pessoas não estão acreditando nele, estão rindo dele, e eu queria outras coisas. Aí ele diz assim para ela, pensa um pouquinho, né, a arca uniu a família, né, era um processo de unir a família para a construção de algo, por mais desafiador que fosse, porque construir uma arca era, né. Ele diz assim, se você quer a união da família, você acha que Deus vai te dar essa união ou vai te dar desafios e oportunidades para gerar essa união? Se você reza à noite e pede paciência, você acha que Deus vai te dar paciência ou vai te dar imensas oportunidades de ser paciente? Se você reza à noite e pede para Deus tolerância, você acha que na manhã seguinte abrir um pacote de tolerância ou Ele vai te dar oportunidades de desenvolver a tolerância? Então, entende o pedir e obterei está fazendo mais sentido? Nós estamos pedindo paciência, como se a gente fosse receber uma caixa na manhã seguinte, não é? No Mercado Livre, a gente vem rastreando, passou por nosso lar já, tá chegando, né? Aí vem, não é assim, né? A gente vai receber a oportunidade de desenvolver, porque essa é a conquista nossa. A gente teve há pouco tempo aí as Olimpíadas, né? Vocês assistiram às Olimpíadas? A gente acompanhou, nós viramos técnico de tudo, sabíamos tudo, torcíamos. E eu gosto muito do vôlei feminino. E se vocês assistiram, né? Eu gosto do técnico de vôlei, ele é sensacional. Vocês já viram, ele tem hora no jogo que você fala assim, ele vai entrar e vai jogar, não é possível. Ele vai dar uma manchete ali. Que ele fica assim, ó, que nem eu aqui na beiradinha, que assim não deixa eu passar. Aqui assim, ó. Na beiradinha ali, parece que ele vai dar um toque, que ele vai salvar a bola. E às vezes ele até pega a bola, vocês repararam? Mas ele não entra. Ele tá numa torcida louca, aquele homem, vocês viram? Mas ele não entra. Mesmo na ginástica, se você observar o treinador, elas estão fazendo ali. Se elas pudessem entrar, e davam os pulos, não é? Tá ali, elas vão contando, e sabem tudo. E por que elas não vão lá e fazem? Porque ali na hora, gente, do jogo é com a gente. Porque na hora da medalha é o nosso pescoço que tem que ser. Deus sabe, vê, observa tudo, mas Ele não pode entrar para jogar. As virtudes têm que ser desenvolvidas por nós. Ele não pode trazer aquilo pronto. E aí a gente volta para a comparação que ele faz com os pais. Quantas vezes nós estudamos com os nossos filhos? Misericórdia, Jesus, tenha pena de nós, não é? MMC, MDC, MC lá o quê, não é? E a gente começa com a maior paciência do mundo, não é? Estamos aqui, praticamente, eu sou formada, né? Mas estamos aqui a pedagoga, a mãe da pedagogia para ensinar hoje, não é? Estamos aqui no maior esforço. Dali 5 minutos, a gente só pode partir o lápis na cabeça da criança, já estamos nervosos, como assim? Como assim não sabe 2 mais? Como assim, né? Aí a gente vai, se esforça, vai, estuda e tá. Mas e na hora de fazer a prova, quem que faz? Tem que ser a criança. A gente vai lá fazer? Se pudesse a gente ia, mas a gente não vai. Por quê? Porque tem que ser a conquista dele. E é assim. Deus faz, dá o ensinamento. Aqui a cola. A prova é com consulta, eu brinco, né? A prova é com consulta. A gente vem e a prova é com consulta. E a gente pensa assim, pode ser em dupla? Pode, Jesus está contigo o tempo inteiro, não é assim? É em dupla e com consulta, e a gente reclama, não é? É em dupla com consulta, é em dupla com consulta. E a gente não está entendendo isso, não é? E a gente está pedindo mais, está aqui. Pedir e obterei, está tudo aqui. Então é o nosso pedir. Então quando a gente se desloca do supérfluo e pede o necessário para a paz do nosso espírito, ele diz, você vai ser sim atendido. Se você pedir sinceramente,
aquilo que você precisa. Então nós nos direcionamos, nós buscamos aquilo de verdade e não ficamos alheios. Tem uma história, um conto, né, que eles falam na Índia, que chama A Agulha no Mercado. Tanto que tinha uma senhora no mercado indiano, e o mercado indiano, não sei se vocês já viram na televisão, é cheio de coisa, cheio de gente, né? E uma senhora começa a olhar para o chão, e aí o que aconteceu? Ela falou, ai, perdi minha agulha. Aí todo mundo começa a procurar agulha e aquele monte de gente, até que uma pessoa diz assim, mas a senhora tem certeza que perdeu aqui a agulha? Eu disse, não, perdi na minha casa. A gente está procurando agulha no lugar errado. Ai, que eu quero ser feliz. Está procurando no lugar errado. Não vai achar. Não vai achar. Está pedindo errado. Não é verdade? Então a prece, principalmente, né, depois dessa reflexão que a gente está fazendo, ela tem mais a ver com pedir do que o resultado que a gente vai ter. Porque o resultado vem, mas como a gente brincou, não vem numa caixa. A gente tem que ter olhos de ver. Quando você começa a observar, é uma mensagem que chega, é uma página de um livro que você abre, é alguém que te... Não é assim? Só que você tem que estar em busca disso. Quando a gente busca algo, a gente começa a perceber. Quando vocês ficaram grávidas, quem foi pra... Não achou um monte de grávida na rua? Não aconteceu isso com vocês? Você estava grávida, parecia que você encontrava... Vou comprar, sei lá, um carro vermelho. Nossa Senhora, você só vê carro vermelho, não é assim? Vou comprar tal coisa. Só... Não é que aumentou o número. Você está direcionando a sua atenção. Se você busca o amor, se você busca o bem, você vai sair aqui e vai achar imensas oportunidades de ser grato, de agradecer, do bem e do amor, porque você está buscando o amor. Ah, mas a pessoa falou, você viu a cara que ela fez? Ah, não vi. Estava procurando outra coisa. Não vi. Mas eu acho que ela falou aquilo que era uma indireta. Ah, não sei se foi. Não era isso que eu estava buscando, nem percebi. É esse agir e viver em busca do positivo. Então não é sobre pedir o que se quer, é pedir o que se precisa. E tem diferença, gente? Sobre o que a gente quer, o que a gente precisa, muita diferença, não é? E a gente vai modificando um pouquinho o que a gente pede. É uma reflexão, né, que a gente vai levando. Então, pedir e buscar. Então, nós vamos pedir e nós vamos olhar. Porque, né, a gente brinca que só falta o mentor esfregar na nossa cara, né? Nossa Senhora, já mandei todo mundo lá, já fiz, já mandei mensagem. E ela não entendeu, não estamos enxergando. Então, eu vou pedir ficar atento à resposta, porque a resposta não vem, não baixa uma resposta, ela é revelada. Esse é o instrumento divino, é uma revelação. E aí só quem tem olhos de ver enxerga. Tem uma prece que a gente faz, né, que é a prece de Cáritas. Vocês conhecem a prece de Cáritas? Não vou ler a prece de Cáritas inteira, mas eu anotei um pedaço que ela diz assim, ela não fala daí ao viajor a estrela guia, né? Ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Ele não fala assim, dai ao doente a cura. Ele vai dar ao doente a cura. Dai ao aflito a consolação. Não, tira a aflição dele, gente. Mais fácil, já tira a aflição do homem, não precisa mais ficar aflito, né? Tira a aflição, então, desaflita. Podia ser essa frase, essa palavra que eu acabei de inventar, desaflita. Não fala, né? Não fala. Assim, dá o repouso, né? Dá o guia. Então, ele diz o que é necessário para que a pessoa passe por aquela situação. Não tire aquela dificuldade, mas dê condições para vencê-la. E aí tem uma prece que eu gosto, que ele diz assim, não me deixe rezar por proteção contra o perigo, mas pelo destemor de enfrentá-lo. Não me deixe, Pai, implorar pelo alívio da dor, mas pela coragem de vencê-la. Não me deixe procurar aliados na batalha da vida, mas a minha própria força. Pai, não me permita ser covarde, sentindo a sua clemência apenas no meu êxito. Mas, Pai, me deixa sentir a sua força quando eu cair. Que Deus nos abençoe. Tenha uma ótima semana a todos.